Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Olá, você do futuro que ouve mais uma leitura histórico-filosófica. Hoje vamos ler um texto um pouco diferente, mas um texto muito interessante, escrito pelo Papa Francisco, denominado Osteoporose da Alma. Foi um texto escrito para suas meditações matutinas na Santa Missa, celebrada na capela da Casa Santa Marta, no dia 22 de setembro de 2016, e foi publicado no L'Osservatore Romano, edição em português, número 39, de 29 de setembro de 2016. Então vamos ao texto. É a vaidade, juntamente com a avidez e a altivez, uma das raízes de todos os males no coração de cada pessoa. A corrida frenética, tão característica dos nossos tempos, para fingir, para parecer, para aparecer, não leva a nada. Não nos dá um lucro verdadeiro e deixa a inquietação na alma. A Vanitas Vanitatum, do Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2 a 11, proposta pela liturgia do dia, esteve no centro da meditação do Papa Francisco. Contudo, ponto de partida foi a inquietação do rei Herodes Antipas, escrita no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo de 7 a 9. De fato, o soberano estava inquieto, porque aquele Jesus sobre o qual todos falavam era para ele uma ameaça. Alguns pensavam que fosse João, mas o rei repetia: Eu degolei João. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? Uma inquietação observou o pontífice, que recorda a do pai, Herodes o Grande, o qual, quando chegaram os reis magos para adorar Jesus, ficou atemorizado. Nossa alma, explicou o Papa, pode ter duas inquietações. A boa, que é a inquietação do Espírito Santo, que nos dá Espírito Santo e faz com que a alma esteja inquieta para fazer coisas boas, para ir em frente. E há também a má inquietação, a que nasce de uma consciência suja. Precisamente essa última caracterizava os dois soberanos contemporâneos de Jesus. Tinha a consciência suja e por esta razão estavam inquietos, porque tinham feito coisas más e não encontravam a paz. E qualquer acontecimento lhes parecia uma ameaça. Aliás, o seu modo de resolver os problemas era assassinar, e iam em frente passando por cima dos cadáveres das pessoas. Quem, como eles, explicou Francisco, comete o mal, tem a consciência suja e não pode viver em paz. A inquietação tormenta-os e vivem como uma comichão constante, com uma urticária que não os deixa em paz, uma coceira, né, que não os deixa em paz, uma realidade interior sobre a qual se concentrou a reflexão do Papa. Esta gente cometeu o mal, mas o mal tem sempre a mesma raiz, qualquer mal, a avidez, a vaidade e a altivez. Todas elas, acrescentou, não te deixam a consciência em paz. Todas impedem que entre a inquietação sadia do Espírito Santo. Levam a viver assim, inquietos, com medo. A este ponto, solicitado pela primeira leitura, o pontífice deteve-se sobre a vaidade. Vaidade das vaidades, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. A expressão do Eclesiastes, observou, pode parecer um pouco pessimista, embora na realidade nem tudo seja assim. Há gente boa. Mas explicou Francisco, o texto quer sublinhar essa tentação muito nossa, que é inclusive a primeira dos nossos pais, ser como Deus. Com efeito, a vaidade incha-nos, mas não tem longa vida, porque é como uma bolha de sabão e nunca dá um verdadeiro lucro. Não obstante tudo, o homem esforça-se para aparecer, por fingir, por aparecer. Por outras palavras, a vaidade é camuflar a própria vida. E isso adoece a alma, porque há quem camufla a própria vida para aparecer, para aparecer. E todas as coisas que faz são para fingir, por vaidade. Mas no fim das contas, o que ganha? Para fazer melhor compreender essa realidade interior, o Papa usou algumas imagens concretas.
A vaidade é a osteoporose da alma. De fora os ossos parecem bons, mas dentro são todos deteriorados. E ainda, a vaidade leva-nos à fraude, como os impostores que marcam o baralho para lucrar. Mas essa vitória é fingida, não é verdadeira. Esta é a vaidade. Viver para fingir, viver para parecer, viver para aparecer. E tudo isso inquieta a alma. A esse respeito, recordou o Papa São Bernardo, exprimia-se dirigindo-se ao vaidoso com uma palavra até muito forte, mas pensa naquilo que serás. Serás comida para vermes. Ou seja, todo este esforço para camuflar a vida é uma mentira, porque te comerão os vermes e não serás nada. Mas onde está a força da vaidade? Questionou-se Francisco. Impelidos pela altivez a cometer maldades, não se quer permitir que se veja um erro. Procure-se cobrir tudo. É verdade que há muita gente santa, mas é igualmente verdade que há pessoas das quais pensamos: que boa pessoa, vai à missa todos os domingos, faz grandes ofertas à igreja, sem se dar conta da osteoporose, da corrupção que tem por dentro. Aliás, a vaidade é esta: faz-te parecer como uma cara de santinho, e depois a tua verdade dentro é muito diferente. Perante tudo isso, concluiu o Papa, onde está a nossa força e a segurança, o nosso refúgio? Também a resposta chega da liturgia. De fato, no salmo do dia lê-se: Senhor, tu fostes para nós um refúgio de geração em geração. E no canto do Evangelho recordam-se as palavras de Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta, disse Francisco, é a verdade, não a maquiagem da vaidade. Por conseguinte, é importante rezar para que o Senhor nos liberte dessas três raízes de todos os males: a avidez, a vaidade e a altivez, mas sobretudo da vaidade, que nos faz muito mal. Um texto muito interessante, um tanto chocante, que revela justamente a hipocrisia, revela os lobos vestidos de cordeiros, revela os falsos moralistas. O tema da vaidade é um tema muito interessante porque ele destaca justamente aqueles sepulcros ornados por fora, pintados por fora, mas que por dentro levam toda a podridão, carregam a podridão do corpo. A vaidade, segundo o filósofo luso-brasileiro Matias Ares, que nasceu em São Paulo no século XVIII, que hoje eu estudo no meu mestrado, ele diz que a vaidade é uma paixão da alma. Portanto, a vaidade ela é uma espécie de vício, uma espécie de concupiscência da alma, uma espécie de desejo interno em se engrandecer, em ser maior. Mas é uma paixão tão, digamos, melindrosa que acaba escondendo de si mesma, acaba fingindo ser quem não é, acaba negando a si própria. O vaidoso, ele por vezes, ele não se diz vaidoso. O vaidoso, ele quer negar a própria vaidade, mas ao mesmo tempo em que nega a própria vaidade, ele está sendo vaidoso. Há uma contradição lógica nesse ponto, pois dizer que não é vaidoso implica justamente em ser vaidoso. Ou até mesmo aquele que se diz muito humilde, aquele que se diz muito caridoso, aquele que se diz muito perfeito. Na verdade, também há aí uma contradição lógica, porque quando se exalta demais, quando se quer a aparência demais, quando se quer os holofotes voltados demais para si, é justamente aí que a vaidade entra, é justamente aí que a vaidade captura a nossa alma. Há uma história interessante de um santo chamado Santo Antão, que decide buscar o caminho da santidade e se refugia nas montanhas. E enquanto ele estava nas montanhas, o demônio, Satanás, estava a atormentá-lo, estava a persegui-lo, a testar as suas forças. E num determinado momento, o Satanás se cansa e vai embora. Neste momento, Santo Antão diz consigo mesmo: pronto, agora virei santo. E é nesse mesmo momento em que Satanás volta e diz: opa, é a vaidade.
É muito interessante como essa estrutura da vaidade, ela está dentro de nós e tem essa capacidade de nos auto-enganar. Ela, de fato, é a raiz de todos os males, porque a vaidade é aquele sentimento, aquela vontade de ser maior do que todos e de criar uma condição onde saímos desse nível comum em que todos estamos. Na verdade, todos nós somos seres humanos, nascidos da mesma forma e iremos da mesma forma. Seremos comidos pelos mesmos vermes, estaremos debaixo do mesmo chão. E assim é a vaidade, ela acaba querendo um destaque onde não existe, ela acaba querendo lucro onde não se tem. Afinal de contas, a nossa vida é somente um sopro. E no final das contas, como diz o próprio texto do Eclesiastes, é tudo correr atrás do vento.